O menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, pode ter sido enterrado ainda vivo. Em depoimento à polícia, a Edelvânia Viganovics confessou ter participado do crime e disse que, após a aplicação da dose letal de uma injeção em Bernardo, nem ela nem a madrasta verificaram se o menino tinha sinais vitais antes de colocá-lo numa cova. Bernardo foi morto no dia 4 de abril no Rio Grande do Sul. O pai e a madrasta estão presos, acusados do crime. Esse caso chamou a atenção para a polêmica sobre o abandono afetivo. Um levantamento feito com dados dos conselhos tutelares de todo o país mostra que pais e mães são responsáveis por metade dos casos de violações aos direitos de crianças e adolescentes, como maus tratos, agressões, abandono e negligência. E sobre isso conversamos com Alisson Marques, que é assistente social e também conselheiro tutelar. Alisson, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Mais da metade dos casos de pais e mães envolvidos em abandono afetivo. Que caso grave, né? Quem deveria cuidar é quem agride. Como fica isso? É complicado, porque a gente recebe todos os dias e boa parte das denúncias são sim relacionadas aos pais, ou a um padrasto, ou uma madrasta, ou algum familiar, parente próximo da criança ou adolescente. E aí a gente se vê numa situação de como promover aquela família, como evitar que aquela situação que a criança está passando aconteça novamente, entendeu? E como fazer? Você falou que é um desafio. Você já tem conseguido vencer isso de alguma forma? Em muitos casos a gente consegue, só que em alguns casos há uma grande dificuldade por parte da família em aceitar a ajuda, por parte de estrutura de órgãos públicos, que alguns órgãos não têm servidores para atender a demanda de um tratamento especializado que a família precisa para se promover, de um tratamento que a criança precisa. Isso tudo a gente busca em parcerias com a rede, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente tem que ir tentando e conseguindo aos poucos. Antes da gente afirmar e reafirmar que a denúncia é importante, é preciso que as pessoas entendam de verdade o que é o abandono afetivo. Explica pra gente. O abandono afetivo, ele se caracteriza por uma negligência ou por uma violência psicológica que a criança esteja sofrendo. Um exemplo é que a criança recebe, os pais tratam negativamente a criança, depreciam, humilham, acusam de coisas que ela não fez, eles os rejeitam constantemente, ou então percebem que a criança está passando por problemas e não procuram ajuda ou não se interessam em procurar essa ajuda para que ela supere esses problemas. Mas esse tipo de atitude de pais e responsáveis é difícil da gente detectar, não tem uma marca física como no caso de uma agressão. Exatamente. Como é que eu, o professor, posso detectar alguma coisa, vizinho, amigo, até mesmo familiares? Como é que a gente pode ajudar? Então, a gente tem que prestar muita atenção no comportamento da criança. Se a criança vem apresentando um comportamento diferente do que ela realmente apresenta, a exemplo de um comportamento de autoritarismo ou passividade ou de agressão, grandes extremos, assim. Se ela apresenta comportamentos diferentes, se ela vem apresentando mau rendimento escolar não relacionado a um distúrbio de déficit de atenção, a um distúrbio de dislexia, tudo isso tem que ser averiguado, e aí o profissional da escola ou um parente chama a criança para conversar, e aí ela talvez exteriorize aquela situação que ela esteja passando. E a partir daí você toma uma medida de denunciar para o conselho tutelar, denunciar para a própria, ou se for algum parente, denunciar para a própria escola, que aí ela tem a obrigação de procurar os meios para que se tire a criança daquela situação. No caso da babá do Bernardo, ela tinha as informações, mas disse que teve medo de denunciar. O que fazer nesse caso? Que pode ser o caso de muita gente. Então, aí a gente coloca muito que o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os seus direitos. E tem como denunciar anonimamente? Tem, claro. Então, no caso da babá, o que ela poderia ter feito? Ela poderia simplesmente ter pegado o Disque 100, que é o número de violações aos direitos humanos, em especial às crianças e adolescentes, vale para todo e ligado e descrevido a situação da forma que... Tem algumas participações aqui de pessoas que mandaram perguntas ou até afirmações pela internet. Porque o menino procurou ajuda na justiça, a justiça agiu de uma determinada forma que foi reconduzir o menino à família. Então, a Bela de Jonas, aqui de Brasília, mandou um comentário pelo Facebook e diz o seguinte: não é comum uma criança de 11 anos ir sozinha pedir ajuda ao Ministério Público. O que faltou e o que falta nos demais casos é o acompanhamento intensivo de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, entre outros.
de pouco vale pensar em criar mais uma lei, já que o tema é tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O fundamental é que existam profissionais capacitados e atuantes em instituições responsáveis. A gente tem esses profissionais? A gente tem, sim, esses profissionais e aqui no Distrito Federal, no Conselho Tutelar, a gente atua com a rede desses profissionais. Essa rede são o quê? É o Centro de Referência de Assistência Social, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e cada um desses órgãos, ele trata de promover a família quando os vínculos ainda estão estabelecidos e o outro de restabelecer os vínculos quando eles foram rompidos. Então, a gente tem toda uma estrutura e tem, sim, profissionais capacitados. O que acontece é que talvez não tenha um número suficiente em alguns órgãos para atender essa demanda. Então, vamos deixar claro, quem quiser denunciar pode ser pelo Disque 100, anonimamente, número que vale em todo o Brasil, e prestar atenção no comportamento das crianças, não é isso? Exatamente. Alisson, muito obrigada. Alisson, conselheiro tutelar, obrigada pela participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.